O povo quer mudança, mas que tipo de mudança ele quis em 2020? Vamos analisar? Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Também nos acompanhe pelas redes sociais para sempre que estiver saindo um vídeo novo, você estar ciente e debatendo aqui conosco. O tema de hoje proposto é sobre a questão da mudança. Sejam eleições municipais ou eleições nacionais, esse tema sempre volta. O povo quer mudança. Aí a grande questão é: que tipo de mudança o povo quer? Nós sabemos que existem diferenças em eleições nacionais e municipais, mas a gente tem que pensar o seguinte: quando o eleitor ele deposita seu voto na urna, ele vota em um político. Ao votar em algum político, aquele político ele expressa algum sentido de mudança, quer dizer que o eleitor vislumbra nele alguma mudança para a sua vida. Sabemos que nas eleições municipais é uma questão mais concreta, imediata, é aquele político que vai resolver o seu problema. E muitas vezes em eleições nacionais, as questões são outras, existe uma questão de projeto nacional, temas nacionais, enfim. Mas quando a gente analisa capitais, grandes colégios eleitorais como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, essa questão da mudança, por mais que existam diferenças entre as eleições municipais e nacionais, elas tendem a apontar algum sentido maior para as próximas eleições, especialmente no caso aqui de 2022. Sabemos que em 2018 o Bolsonaro ele foi eleito por uma questão da mudança, da antipolítica. Será que aquele sentido de 2018 permanece em 2020 e permanecerá para 2022? É isso que eu quero debater aqui com você. Para entendermos um pouco sobre essa questão da mudança, os sentidos da mudança nesse tempo recente aqui no Brasil, a gente tem que voltar um pouco no tempo, principalmente em relação às manifestações de 2013. Lembrando, as manifestações de 2013 foram iniciadas lá em São Paulo pela questão do aumento das tarifas de ônibus. E essa discussão do aumento das tarifas ela foi se expandindo, ganhando uma escala nacional, e depois não era mais só sobre os 20 centavos do aumento da tarifa. Foram questionadas várias outras coisas, como política, corrupção, porque a vida das pessoas não mudam, principalmente na questão da prestação dos serviços públicos. E os serviços públicos eles foram duramente atacados porque seu péssimo funcionamento, pois o brasileiro gasta uma carga tributária enorme para termos os serviços públicos e eles não funcionam de maneira satisfatória. Lembrando, era um momento antes da Copa do Mundo. Em 2014 nós teríamos Copa do Mundo, onde foram gastos enormes quantias para estruturar estádios e tudo que gira em torno do evento da Copa do Mundo, e a gente sabe que várias obras estavam atrasadas, aí se despejou dinheiro a rodo para a finalização das obras para que o evento ocorresse, e a população ficou extremamente satisfeita. Então, tanto o discurso da época era: nós queremos uma escola padrão FIFA, nós queremos serviços públicos padrão FIFA, seja saúde, transporte, enfim. Então, essa questão levou a essa questão de nós queremos mudança, o povo quer mudança. Entretanto, era muito disforme ainda o movimento. O que a gente percebe em 2013 a configuração de um discurso: nós queremos mudança. Então, a gente não tem mudança porque os políticos que estão até o momento aí, eles não promovem uma situação de mudança. Então, nós precisamos de políticos que tem uma mudança de posicionamento perante a sociedade. É aí que surgem dois tipos de políticos, as pessoas que não se falavam como político. Por exemplo, o João Dória ele falava: eu não sou político, eu sou um gestor. É o primeiro tipo que surge, tanto que o Dória vai ser eleito em 2016 e vai vencer muito fácil o Fernando Haddad, que até então era o prefeito da cidade de São Paulo. E o outro que vai encampar esse discurso da mudança, da antipolítica, eu não sou político, vai ser o Jair Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro ele tinha um longo lastro
de um deputado altamente ineficiente, mas ele conseguiu organizar um discurso onde ele era visto como antissistema. Ele falava, não, eu estava lá, eu era político, mas eu sempre votei contra o governo, eu nunca estive junto com o governo. Então, nesse sentido, o Bolsonaro, ele fala o quê? Ele consegue engendrar esse discurso da mudança. Então, o que era mudança até 2018? Pessoas que eram outsiders, pessoas que eram fora do sistema político, pessoas que não participavam da política tradicional. Esse era o panorama. É nesse mesmo sentido que nós vamos ter o Crivella vencendo em 2016, o Witzel em 2018. Resultado, o que a gente tinha até 2018? A mudança que o povo queria era expressa por políticos que se colocavam como fora do sistema político, pessoas que, teoricamente, não seriam políticos profissionais. Isso começa a mudar em 2020. Qual é a configuração? Por exemplo, existem pesquisas recentes mostrando que o Dória é extremamente mal avaliado em São Paulo. Talvez em 2022, se ele disputar tanto o governo do estado quanto a eleição, vai ser derrotado nas duas. Obviamente, isso são previsões, são tendências das pesquisas que nós temos no momento. E veja bem, a campanha do Covas em São Paulo, ela tentou desvincular a figura do Bruno Covas do João Dória. Isso expressa realmente essa má avaliação do povo, mostrando o seguinte, olha, o João Dória ele não consegue resolver os nossos problemas. Outra novidade, no caso, que veio a partir dessa mudança, né, vinda de 2013, se configurando como outsider, foi o político Wilson Witzel, né, ex-juiz, que se elegeu como governador do estado do Rio de Janeiro e que também foi envolvido em uma série de escândalos, problemas com a Alerj, né, com a Câmara dos Deputados, que não conseguiu uma governabilidade. Enfim, essa novidade também caiu em extremo descrédito. Outra figura também que se vendeu de uma determinada forma como um outsider, mesmo sendo um político antigo, foi o Crivella, derrotado agora fragorosamente pelo Eduardo Paes. Então, todas essas pessoas que configuravam uma mudança, elas o quê? Elas começaram a ser derrotadas. Quer dizer, Tiago, que isso vale para o Brasil todo? Não. Eu estou falando dessas grandes capitais onde isso está se configurando, pode ser uma tendência para 2022. Agora, um caso excepcional é o caso do prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que ele entrou em 2016 como essa figura que eu não sou político, né? Ele tinha o passado dele era como mais famoso, era como ter sido presidente do Atlético Mineiro, clube de futebol. Entretanto, na entrevista agora nessa segunda-feira no Roda Viva, ele fala: "Não, eu sou político". Você vê que o discurso dele mudou. Ele fala: "Não, eu sou político e me coloco como um político que resolve o problema da vida das pessoas". Aí ele foi até perguntado na entrevista se PT e PSDB, como que eles estavam lá em Belo Horizonte. Ele falou: "Estão mortos, porque eles não resolveram o problema da população". Então, o Calil, ele é muito importante, que ele mostra o seguinte: a população quer uma mudança, mas quer uma mudança efetiva para a sua vida. Aquela pessoa que vai resolver problemas de trabalho, renda e prestação dos serviços públicos. É isso que o povo quer. É muito mais do que uma pauta do comportamento que foi alastrada em 2018. A minha percepção é que essa pauta comportamental, essa guerra cultural em 2022, ela pode existir? Obviamente que ela pode existir, mas eu não sei se isso vai ser uma prioridade diante do cenário econômico que se aponta para lá. Acabado o auxílio emergencial, o problema das contas públicas, a falta de um projeto nacional de desenvolvimento vai apontar para uma precarização de vida das pessoas. Outros exemplos que expressam essa mudança de sentido que não queremos um político do antissistema, mas políticos profissionais, foi a eleição de São Paulo. Por exemplo, elegeu o Bruno Covas. Mas o Bruno Covas, ele estava vinculado ao João Dória. Não, se desvinculou o João Dória da eleição e o eleitorado de São Paulo, quando olhava para o Bruno Covas, não olhava o PSDB configurado pelo João Dória alinhado à direita. Acho que eles olhavam muito para o quê? O sobrenome Covas,
que aí remete ao pai dele, que é do início do PSDB lá da década de 90, um PSDB com preocupações com um projeto nacional de desenvolvimento, um PSDB comprometido com algumas causas sociais. É isso que o povo de São Paulo olhou ao votar no Bruno Covas. E por outro lado, vocês podem falar, mas o Boulos surgiu como uma novidade na esquerda. Não, isso é uma leitura errada. O Boulos recupera muito de um discurso do PT do início da década de 90. Até porque a sua vice era uma ex-petista que já foi prefeita de São Paulo, que foi a Luísa Erundina. O plano de governo do Boulos é muito parecido com as propostas do PT. Não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V, mas você vê assim, coisas ali que são nítidas. Então, o povo que de São Paulo à esquerda também enxerga o seguinte, olha, a gente quer uma esquerda mais conectada com as bases sociais, que era o PT no seu início. E no Rio de Janeiro, a gente teve sempre uma tradição das pessoas que realizavam grandes obras. A gente teve o Lacerda, há muito tempo atrás, o César Maia, o Conde de uma determinada forma e o Eduardo Paes. Quando viu o Crivella que não realizava nada pela cidade, as pessoas, não, vamos ver quem resolve nossa vida e realiza as grandes obras para uma cidade de evento como o Rio de Janeiro. Depositaram o seu voto no Eduardo Paes. Então as pessoas querem uma mudança, o povo quer mudança, mas que mudança? De políticos comprometidos com melhoria na prestação de serviços públicos, que promovam, pelo menos vislumbrem, no seu discurso político alguma iniciativa de saída ao quê? A trabalho e renda. São essas questões que vão estar presentes nas eleições de 2022. Eu acho que é por aí que as pessoas vão caminhar seu voto e agora cabe também a habilidade dos partidos e os respectivos candidatos a conseguirem sinalizar isso para o seu eleitorado. Se você concorda, comente aqui, dê o seu like. Se você não concorda, pode dar seu dislike, mas comente aqui também aqui embaixo. Até a próxima, um abraço.